Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui não tá na Globo. Não deviam saber. Pelo menos segundo a opinião do William Bonner, né? Que no alto da sua soberba, que acha que tudo o que não está na Globo não existe, ou não importa, ou não é conhecido, e estava zombando da Fórmula 1, que é muito maior que a Globo. A soberba precedeu a queda da Globo, e essa soberba foi causada, ora, por vícios que são comuns à alma humana, se espalharam dentro das organizações Globo e geraram não só uma decadência na qualidade da sua programação, como efeitos sociais tenebrosos, que estão ligados até mesmo a fatores astrológicos. Tiveram aí questões aí que, olha... Saturninos de Britos. Uma coisa de louco, tem anel... Teremos? Vamos falar sobre isso também? Vamos falar sobre isso. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes vai falar, para de ser chato. A nossa indisciplina, Mas antes dos reclames do Plim Plim, nós conversaremos sobre esses assuntos relevantíssimos com Luigi, o homem que viu a Globo nascer. É verdade. É a idade da Globo. Não, eu sou mais velho. É verdade. Felipe Trelli, o homem que viu o auge da Globo. Vi mesmo, é verdade. Carlos de Freitas, o homem que estava ocupado demais vendo coisas inapropriadas que não passavam na Globo. Passava. Na Band. Eu tava vendo na Band. No SBT. Se bem que na Globo teve seu momento de peitinhos, né? Foi rápido, mas... Novelas das 8, final dos anos 80, davam. Nas aberturas, sobretudo. Arthur Machado, um homem que, olha, acampava perto da Globo. Tal era o seu apreço pela emissora. No Jardim Botânico, ia lá pro Jardim Botânico. Foi recíproco. A Globo já me deu... Não, a Globo já me deu 5 minutos de Jornal Nacional, então é recíproco. Aí, já apareceu na Globo. Temos um que apareceu. Quanto vale um minuto da Globo? Fala aí, vocês verem o meu valor. É verdade. E nós temos um cara que é... Tá vendo a decadência? Eu nasci e já tava zoado o negócio. Já tava zoado. O meu pai falava, eu vi, quando eu cheguei aqui, a Globo era tudo mato, e eu pensava, e podia voltar a ser, né? Você falou das aberturas, você lembra da abertura de Tieta? Que tinha umas coisas bizarras, tinha o peitinho daquela... Isadora Ribeiro. Mas... Quando você estava começando a se interessar pelo negócio, ela se enrolava na árvore, assim, não, era o contrário, na árvore ela virava... Então é um negócio... Era meio bizarro mesmo, era aquele Hans Donner lá, que puta, era Você acha que um cara de 13 anos estava preocupado com as bizarrices que ela virava? Não, você estava olhando para aqueles dois melões, você ficava esperando. Não é um cara só de quantos anos? Você falou? 13. É um cara de 13 anos pré-internet, né? Pré-internet. Isso é importante. Que não tinha muita saída, não. Legal. É isso aí. Mas hoje a gente está nessa situação que a Globo virou, parece aquela TV venezuelana. Tem um ponto interessante, inclusive na própria abertura da Tieta, que parece que eles fizeram agora... O remake não. Vale a pena ver de novo. O Vale a Pena Ver de Novo, eles tiraram essas cenas. Os seios de... Tiraram os seios? A Globo, você não sabe se é uma emissora... É difícil, né? O woke ou o evangélico? Ela não sabe. Então, inclusive de cenas da própria novela que tinham um intuito mais sexualizado, a Globo tirou. Mas é engraçado, porque aí você vai pra noite, tem um programa de sexo, de casal a 3. Pra fazer 3, você tem... Que isso tem um programa de sexo. Pra formar casal, a família disfuncional brasileira. É tipo troca de casal. Troca de casal, tem programa para que aquela outra lá também só ficava falando de sexo. Quer dizer, o que a Globo está fazendo é o seguinte, é retirando o sexo de um contexto, inclusive artístico, ficcional, e transformando o sexo numa questão absolutamente mercadológica, estúpida e banal. E de discussão cultural e vulgar. Pseudo-intelectual. Eu vou te dizer, pseudo-intelectual, eu estava ouvindo o rádio outro dia, não é a Globo, mas ilustra bem o que são esses programas sobre sexualidade, né? Que eles falam, nós estamos aqui quebrando os tabus, falando daquelas coisas que ninguém falava, e porque não falavam as pessoas eram infelizes, né? Tá um monte de distúrbio, nego, taxa de divórcio, o cacete e abuso. Melhorou pra caramba. Tá perfeito. Corta pulso. Exato. Mas enfim, aí falando dessas coisas, tinha dicas assim impressionantes, que olha, eu sou grato ao Uber que tava ouvindo aquele programa no rádio. A mulher falou, olha assim, então é o seguinte, se tiver um desconforto aí, tá doendo, né, na hora do negócio aí, é ruim, né? E olha, se sangrar, para.
Tem que, obrigado, hein? Pô, se não tivesse tem que ir no médico, hein? Se machucar a ponto de sangrar, não é bom continuar. Pô, obrigado. E é uma vibe esses programas. Olha, me desculpem as tias. A gente ama aqui as tias que assistem aqui o programa, elas são muito legais, boazinhas, mandam mensagem, às vezes a gente responde, às vezes não. Mas o negócio é uma vibe de tia cinquentona desconstruída. Esses programas. Sim, mas não são o caso das nossas tias. Não, as aqui. nossas tias são legais. Não são Mas, cara, São construídas. Nossa, é a vibe. Eu tava comendo um hambúrguer A vibe outro dia. da solteirona ou da mulher que foi largada por homem, entendeu? Sim, Nossa, gente. E ela quer se sentir jovem. Então ela fala porque dessas até aí, coisas. essas coisas podem acontecer com uma pessoa, mas o problema é como ela lida com isso, né? Exato. E não é... A cultura fez com que as mulheres e os homens também lidassem com essa situação que acontece de um jeito muito ruim, né, cara? Cheio de... Essas discussões, todas as discussões de comportamento. A culpa do fim da Globo, eu vou falar, foi a GNT, que a gente chamava de Genitália. Eu acho a GNT que foi um canal de comportamento. Começou ali, cara. No Multishow, a época da TV a cabo. Saia justa. Os anos 90 é o início do fim, aí mas foi nessa surge época, depois foi essa... nessa época. Então, Eu e acho aí, que é junto. cara, Agora, só uma coisa, só pra não sair da abertura de novela, você lembra só de um detalhe que naquela... que tinha Pelado a música? Que tinha um cara... O traje rigor. O traje rigor, Brega e chique. Brega e chique, que aí tinha um cara que aparecia de costas, com a bunda de fora. Com a bunda de fora. É. Primeiro E aí ele aparecia fazendo... aparecia de frente e depois virava de costas com a bunda de fora. Era o Trelli? Nos primeiros 2 ou 3 capítulos... Não é. É isso aí. Eu era muito pequeno. Nos primeiros 2 ou 3 capítulos, aparecia a bunda do cara. No terceiro... Não, ao contrário. Os primeiros eram... E tinha uma Era com a tarja folhinha. e depois foi liberado. Ah, foi ao contrário? Foi ao contrário. Porque a minha impressão era que primeiro aparecia a bunda, depois eles botaram uma folhinha de a folhinha barreira. foi no começo, ao contrário. Eu sempre que assisti recente a novela. Olha só. Prestando bem atenção E na aí, bunda de olha, A homem. abertura, cara. né, caralho? mas uma coisa curiosa é o seguinte, olha, a Globo, ela... É na abertura mesmo que estava de olho. Tinha a Né? Doris Guise, porra. Tava de olho na abertura, né? Na abertura, aquela abertura bem no meio ali. Era uma bundinha. O cara tinha uma bundinha conível. Olha, Que isso, né? meu irmão... Vai lá. Não, é o irmão dele, sim. Vai lá. Segue pra próxima. Meu Estava canário. decadência. que pariu. Isso aqui tá igual a Globo. Tá igual a Globo. A gente Tá papo de a gente segunda isso esqueceu aqui. de rezar. Papo de Jesus, segunda. amado, olha Vai lá. lá. Então, o negócio é o seguinte, houve um período, assim, na história recente, em que a Globo começou a virar sinal de descrédito e ser vista com desconfiança por pessoas de todos os espectros políticos. Eu lembro 2005, 2004, 2008, assim, você tinha o pessoal da esquerda que falava, você não confia na Globo. Sempre foi uma Não coisa é pra de esquerda. confiar. O povo não é bobo, O abaixa povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Aí isso virou pauta bolsonarista e eles começaram a gostar da Globo. Mas o ponto é que pessoas normais, como um todo, assim, é uma sensação mista. Tá na TV, então tem credibilidade, mas ao mesmo tempo o cara fica, é a Globo, né? Então tem aquela facilidade em descreditar quando você critica porque tá na Globo. Então as pessoas Mas têm um isso pé depende atrás. de que época, né? Não, hoje em dia, eu tô falando de hoje em dia. Então, tem aquela facilidade. Agora o ponto não era assim no começo. A Globo não só era conhecida pela sua qualidade, né, que tinha o padrão Globo, Sim. como o jornalismo da Globo era o jornalismo padrão ouro, né, Sim. da TV brasileira. Vocês lembram, pra gente começar a traçar aqui a coisa, vocês lembram qual foi o primeiro momento que você tava vendo a Globo assim, e você fala, essa parada tá estranha? Cara, eu lembro mais ou menos uma época. Eu acho que começa lá por volta de 94, 95, que a Globo começa a pautar a si mesma. A sua própria programação vira assunto do jornal. Entendeu? Antigamente não tinha isso. Eu lembro que assim, as novelas, claro, tinha. O povo quer assistir, descobrir quem matou Odete Roitman, sempre tinha isso. Sim, mas era um evento pontual. Era um evento, então, não, é assim, a próxima novela da Globo vai abordar temas como tal, não sei o quê. Como gravidez na adolescência. Exatamente. A Globo começou a querer pautar comportamento. E aí artificializou os comportamentos. É verdade. Com malhação, começa com essa galerinha. Vamos ser cool, vamos... Puta, cara. É verdade. Nos anos 80 era coisa de adulto. Por mais que tivesse. Eu acho que assim, se você pegar a Roque Santeiro, que é um ícone das novelas da Globo, que foi uma novela de muito sucesso, e cara, se você assistiu, você vai falar, cara, é muito bem feita, tem atores bons, a trama é boa. Mas se você pegar assim
na construção narrativa, o padre é o padre católico. O padre bacana é o cara que se apaixona pela menina. É o cara da terra, da teologia da libertação. Então tem várias coisinhas. Só que os caras, como eram muito bons, eles colocavam isso, mexiam com o nosso imaginário, né? A gente, durante muito tempo, enganavam melhor. Eu acho que eles foram perdendo a mão porque esses caras bons foram morrendo, né? Dias Gomes, Benedito Rui Barbosa, enfim. Os outros foram perdendo espaço. Porque é um jogo de ego, também, né? Fez com que os bons, mesmo vivos, eles ficavam escanteados. Né? Então, mas a minha pergunta é mais pessoal. É quando, cara, o momento que você... Não quando começou. É o momento que você tava assistindo e falou, eita, mas aí... que pergunta porra é pro essa? Arthur primeiro, que ele falou Você lembra disso, Arthur? Quando começou a sentir a diferença, é isso? O dia que você assistiu e você falou, velho, tem merda aqui, tem problema. Está muito preciso, Lucas. Muito preciso. Foi uma coisa que foi acontecendo. Eu acho que a Globo News me causou muito isso. Começou. Quando virou Globo News, foi onde eu mais prestei atenção. Eu nunca consegui engolir Globo News. Você sabe, olha só que coisa interessante. Meu pai talvez concorde comigo. A gente tinha um jornalismo, um tipo de jornalismo, mesmo escrito, pelo menos entre os anos 80 e os anos 2000, mais ou menos, porque antes talvez tivesse isso, que não era muito polêmico, assim, tipo, tinha o Paulo Francis, que às vezes, que era meio fora da curva, é o Paulo Francis, tudo bem, mas o jornalismo, assim, pela minha memória, era muito de comadre, assim, um não falava mal do outro, um não sei o quê, e aí de repente o que virou um imbecil agora, Reinaldo Azevedo, começou a criticar outros jornalistas. O fulano de tal falou isso aqui é mentira. Que é uma coisa muito americana. Eu já tinha visto isso na imprensa americana, mas no Brasil, naquela época, não era muito comum. Sim. Então eu acho que a minha visão da Globo, porque eu fiquei um tempão sem assistir Globo, depois dos 14, 15 anos eu parei, porque eu assistia de cabo a rabo. Sabia de cor a programação da Globo, do primeiro programa até o último. Da semana inteira. Era um absurdo, assim. A Globo tinha esse poder nas pessoas. E quando você vê documentário sobre a Xuxa, as Paquitas, teve um documentário numa época aí que a gente assistiu, você vê o tamanho do poder de imaginário e que esses caras tinham. Então, isso caiu muito. Primeiro que a gente cresceu. E depois que eu parei até de politizar essas coisas. Então, com o Reinaldo Azevedo, o Olavo também. O Olavo acho que veio um pouquinho depois do que o Reinaldo pra mim. Não sei você. Você veio antes. Pegou o Olavo dele. E tinha algumas vozes dissonantes, desculpa o clichê. Tipo o Diogo Mainardi. O Diogo Mainardi batia forte. Isso lá no Veja, né? Começo na Veja, na coluna da Veja. Anos 90. Né? Anos 90, anos 90. Anos 90 é que realmente... Porque a Globo tinha muito lance da patota e ela brigava todo mundo, inclusive pessoas de direita, inclusive, exatamente. O próprio Francis, né? O Francis estava na Globo, entendeu? O Francis era meio que permitido, assim. Era direita permitida. Porque ele tinha um comportamento excêntrico, né? Então. Não era um cara que eles achavam que ia funcionar. Tanto que a esquerda, até hoje... alguns esquerdistas falam muito bem do Francis, porque o Francis tal. Só que, assim, a hora que o grupo, digamos, mais à direita, toma o poder, deixa de ser engraçadinho, entendeu? Já acabou a graça. E o Francis, sei lá, se ele era tão... Hoje, a gente conversando, talvez fosse mais um libertário. O Francis era um anarquista intelectual, assim. Então, o Francis eu gostava exatamente por esse jeito tão anarquista dele, intelectual. Sim. Que não tentava fazer um papel engraçado. Era um papel, mas era um papel diferente, né? Sim. Então ele então ele trazia as coisas de uma outra maneira. Mas a Globo mesmo, eu estava pensando tudo que o Luiz falou, a Globo em si, não é que eu sou o bonzão, não. Eu gostava de ver futebol na Globo, pequeno eu gostava de ver como a gente via aí, né, ali, o show da Xuxa, mas é isso, eu não via nem muitas novelas, eu vi poucas novelas. E eu nunca gostei do Jornal Nacional, eu sempre achei aquele aquele negócio, nunca me fez bem, me fez mentalmente bem. Mas eu vi o Rock Santeiro, né, o Sonzinho Malta, que foi feito foi Lima Duarte, né? Lima Duarte. Pô, excepcional. E para dizer que eu não vi Globo, um pouco mais velho, eu acho que a única novela que eu gostei de ver, que comecei a ver por acaso, e vi com a
com minha mulher, mas também parou o Brasil, é aquela da... Já sei, Avenida Brasil. A Avenida Brasil, é a única, Carminha. Eu vi os últimos capítulos. Foi uma boa novela. Só. Eu não vi. Foi só isso. Eu também já estava afastado. Não, então, Globo, eu voltei porque eu me interessei pelo... Pela trama mesmo, né? Mas então, a Globo, eu fui, quer dizer, a minha patota, né, dos anos 70, final dos anos 60, 70, a gente já tinha essa discussão, até porque eu era de esquerda, e a esquerda, assim, não gostava da Globo. A Globo era... o imperialismo. Emissora do regime. Exato. Sim, Emissora até hoje. do regime. E até hoje é emissora do regime. Sempre foi a emissora então do regime. Então era aquela coisa. A gente era contra o regime militar, obviamente a Globo, e a gente conhecia a história, a gente conhece a história da Globo em relação aos militares. Ela foi meio que um porta-voz do regime mesmo, como é hoje. Sim. Né? Só que com menos bandeira um pouquinho. Entendeu? Tinha uma certa sutileza. Tinha gente mais inteligente, né? Muito mais inteligente. E aí, agora, olha só que interessante, você falou, me deu um insight, desculpa. A época que a gente não se incomodou muito com a Globo foi a época que a gente era meio pró-regime, que foi Fernando Henrique. É verdade. A gente era meio, Fernando Henrique, a gente era o mais à direita possível daquela época, era o Fernando Henrique. Achava que era... E aí a Globo apoiava e a gente falava, legal, eu acho bacana, não incomodava. Com o Lula, eles também foram contra, a gente era contra o Lula. Então, esse momento entre 90 e poucos e 2005, sei lá, mensalão, a gente meio que estava com a mesma visão política da Globo. Então, a comunicação da parte jornalística não era um negócio que eu acompanhava, porque eu acompanhava mais as revistas, né, Veja e tal, jornal, mas não me incomodava, porque eu estava concordando, né? Sim. Naquela época eu concordava, não sabia, mal sabia eu. E quando a Globo chegou, quer dizer, teve o lance da novidade de ser uma rede de TV, porque para mim, a idade que vocês falam aí de Xuxa, etc., para mim, a minha Globo era a TV Record, que era meio que regional, né? A TV Record era São Paulo, né? E algumas transmissões para o Rio de Janeiro. Mas não era uma TV nacional, né? Não tinha esse alcance monstruoso. E mesmo então, assim era uma influência absurda, né? A Record, absurda. Até porque tudo se concentrava ali, né? Desde a inteligência até a burrícia, estava tudo lá na Record. Depois passou tudo para a Globo. A Globo foi lá e comprou todo mundo, né? Inclusive programas inteiros, né? Os caras carregaram para a Globo festivais, etc. A Globo começou a bancar o FIC, né? O Festival Internacional da Canção, os musicais, etc. Então a gente acabava vendo a Globo por causa do entretenimento, e o jornalismo a gente desprezava, né? Justamente porque era o jornalismo do regime. Mas o problema é que a decadência foi geral, quer dizer, não foi só o jornalismo que decaiu. A Globo entretenimento acabou. Virou. Hoje é o maior lixo. Tem um detalhe aí. Tentar pode ser consumido. Tem um detalhe no que você falou, que é o seguinte: em algum momento a Globo passou a ser autorreferente. A autorreferência é o princípio da decadência, tanto em nível macro como em nível micro. O sujeito, quando ele para de olhar para fora e ele só olha para si, e não é o olhar para si profundo, o olhar de Santa Agostinho. O olhar para si de olha como eu sou bonito. Como eu sou bacana. Começa a olhar para si, o cara começa a se perder nos próprios desejos, a pessoa não indivíduo se perder nos próprios desejos, a ser consumido pelas paixões, aí ele vai fazendo uma cagada atrás da outra, achando e se excusando como quem está se justificando das más decisões. A nível organizacional, eles começam a olhar para si, porque eles próprios produzem, e um vai alimentando o outro, que é aquele processo que o próprio Olavo descreve no Imbecil Coletivo. Virou um grande video show. A Globo, que tinha o video show lá dentro, que era o jornal sobre a Globo, virou a Globo inteira. Se você pegar o video show dos anos 80, porque o video show é muito antigo, você vai ver que eles estavam falando assim, descobertas tecnológicas no mundo, era quase uma espécie de, acredite se quiser, super interessante, isso. Então tinha muita coisa, aí ela trocou esse tipo de coisa, de achar coisas interessantes ao redor do mundo, porque era video show, para só falar de si mesma. Eu acho que assim, traçando
mais ou menos, tem o começo do Domingão do Faustão, que acho que é a primeira tentativa da Globo de fazer esse programa de auditório, que ela tinha o Chacrinha, mas o Chacrinha era outra pegada, né? Mas também, se você olhar hoje, é meio decadente também, né? Não, era ruim, mas não era, mas o Chacrinha não tinha esse impacto. Jabá puro, né? Era só para lançar bandas, lançar música. O Faustão, ele começa a fazer a coisa do comportamento, arquivo confidencial, leva os atores, aquele bando de ator para participar de gincana. Era uma coisa assim pavorosa, era um pesadelo. O circo dos horrores. Quando começa a falar de comportamento, você falou tudo. E tem um ponto que também é o quê? O SBT cresce. E cresce muito. E essa arrogância da Globo de achar que não pode ter ninguém competindo com ela, que é uma coisa meio ridícula no Brasil. Não pode ter um adversário que seja bom também fazendo alguma coisa. Que até pode te impulsionar. Exatamente. Não, você quer fazer. Então eles começaram a querer monopolizar todo o debate. E parar de, assim, tipo, aconteceu alguma coisa na SBT, os caras não noticiavam. Até hoje a Globo é assim, né? A Globo não noticia nada que não interessa a ela. Coisas assim, fundamentais, às vezes, pro Brasil, ela não noticia. E o Silvio Santos, muito esperto, ele começou a brincar com essa coisa da Globo, e a Globo, cara, aí eu acho que eles perderam a mão mesmo. Então, foi daí pra frente. Foi meio que uma mistura de orgulho com raiva. Exatamente, com raiva do... Como assim ele ousa querer competir com a gente? Ele falava, vamos esperar um pouquinho o filme começar, porque a novela... Porque a Globo, pra quem não sabe, essa época, cara, tinha umas coisas muito legais, né? Porque você não tinha on demand. Os mais novos talvez não saibam. Mas você não era você assistir o que você queria a hora que você queria. A coisa tinha um horário. Então, o que a Globo fazia? Bom, tem o horário do filme do SBT. Eu vou estender um pouquinho a novela, porque aí eu ferro o cara que não vai querer ver o filme começado. Aí o Silvio Santos, sabendo disso, ele tava lá no programa dele e falava, pera aí um pouquinho, que vai acabar a novela. Quando acabar, aí estendia lá e o Silvio Santos, acabou, pode ir. Ele era tão filho da puta, nesse sentido bom, né? De falava assim, não, a minha filha tá assistindo, inclusive ela tá assistindo a novela. Ela disse que a novela é muito boa. Eu não tô vendo, mas ela tá vendo. Então vamos esperar a novela acabar e depois começa o filme. Os tempos eram mais leves. É muito bom que o eu não vi, mas minha filha viu, virou meme, né? Virou o último dia da vida. Até hoje eu falo, eu não vi, mas minha filha... Então o cara tinha essa coisa... Isso vale até hoje. Cara, a Globo detestava isso. E aí ela começava se levava a sério. Se levava muito a sério. Agora, tem uma trollada no esporte, a gente sempre conta essa história, mas nesse programa acho que nunca. Que aquele cara do Vasco lá, o Eurico Miranda. Você lembra disso, Arthur? Mas pelas razões erradas, né? Não, pelas razões, mas foi. Mas que foi uma porretada na cabeça dos caras, foi. Que ele... A final da Copa João Avelange de 2000 foi entre Vasco e São Caetano. Isso. E aí teve um jogo em São Januário que caiu. A parte da arquibancada do Vasco caiu. E a Globo fez aquele escarcéu, metendo a culpa no Eurico Miranda, não sei o que. O jogo foi adiado e transferido para o Maracanã. O Eurico Miranda, de sacanagem, meteu um SBTzão na camiseta do Vasco na final. nem ganhou nada, não só nada, botou. Não, fez de graça. Fez de graça. SBT. Diz que o Roberto Marinho ligou puto da vida pro Silvio Santos. Falou, você tá louco? Você tá bancando? Ele falou, eu nem sabia disso. O cara fez de pura manha. Tinha que ser o Vasco. Tinha que ser o Vasco. O mundo pré-redes sociais era engraçado. Engraçado. O Arthur tá querendo falar um negócio. Falar faz uns 40 minutos. Não. Não. Podem falar. Mentira. Mas eu tava pensando. O problema, eu acho que a grande questão que é essa decadência, que é a terceira fase da decadência da Globo, que é quando ela realmente pega o conteúdo cultural e vira essa politização doutrinária que ficou constante. E aí é em tudo. Liçãozinha de moral, doutrinário. Porque você teve a queda cultural da qualidade do programa em si, né? Mas você teve um momento que eles aproveitam e fazem em todo momento utilizam o programa para fazer uma doutrinação, ainda por cima muito cafajeste, porque é muito mal feita, né? É evidente, é bem vagabunda, entendeu? Funciona menos também, né? Funciona menos, até porque claro que tiveram outros fatores, né? A TV a cabo, depois, os streams, etc. Mas penetração. Como é que se diz?
Caralho. A queda de audiência foi, assim, escancarada quando eles começaram a exagerar nesse troço. Porque eles faziam isso na Malhação. Sim, que era a aulinha de comportamento. Exato, E pra jovem, que jovem é meio... E jovem é idiota. Tudo bem. E aí começaram a fazer isso na novela. Quer dizer, da Malhação. A novela das 8, né? Novela das 8. No jornal. Jornal, exatamente. Mas aí liçãozinha sabe de moral. que aconteceu... E aí o público falou, porra, não quero isso. Então, né? mas não sei, porque teve um público também, o público que sobrou é justamente o mais moldável. Acho que não, teve um claro, E é um problema público meio da nossa geração. que moldou uma galera que também vota, que é uma multidão ainda. Sim, que audiência absurda. né? Então, o problema é que quem sobrou e ainda compra esse tipo de... É uma pessoa, É o cara que compra aquela galera muito. que compra demais. Qualquer coisa que o cara falar, ele vai... Então, Cara, e aí tem uma coisa que é o seguinte, que me parece que, olha, imagina por que o jornalismo existe? Existe porque não tem condição de você viver a tua vida e ficar investigando o que está acontecendo, né? Então, não dá tempo, né? Exato, tem um cara que fica lá, aí ele vê e tipo, ó, aconteceu isso aqui. como é que era, sei lá, em Roma? Tinha um cara lá na praça falando, aconteceu isso. Em relação ao jornalismo, eu fico tem uma conversa do Ernesto Sábato e o Borges, e eles estão discutindo o papel do jornalismo. Ele falou assim, olha, o Borges fala pro Sábato, eu acho que assim, uma edição de jornal devia sair a cada 100 anos, que aí só sai as coisas importantes. Eu também concordo, não tem a menor necessidade de sair todo dia. Vai ter 30 páginas. Exatamente. Mas aí vai não ser tem só necessidade. o que importa. E tem a fala do Karl Kraus, né? O Karl Kraus diz assim, tudo que a sífilis não conseguiu destruir, o jornalismo vai destruir. E aí... Às vezes, eu não sei também quem falava isso, às vezes a única coisa confiável no jornal é a data. E a tribuna errou. Lá em Santos a tribuna errou a data. O pessoal foi devolver o jornal pro meu Os pai. caras Meu iam pai tinha puto lá, idade. porra, me vendeu o jornal de ontem. Eu falei, Não, tá errado. Não, mas e aí Que maravilha. o jornalista, ele adquire um papel, quando isso acontece, e as pessoas começam a confiar no que tá sendo dito ali, primeiro, o jornalista passa a ter uma responsabilidade gigantesca, que é, cara, você está informando a forma como as pessoas que consomem o que você está produzindo enxergam o entorno delas. Sim. Porque as impressões acerca de como está o país, de como está a economia, não sei o quê, e dali a pouco as pessoas começam a terceirizar tanto esse negócio que, assim, ela tá julgando o que ela tá vendo de acordo com o que o jornal diz. Ela nem tá vendo a realidade na cara dela. Né? Exato. E aí tem um lance que é, o jornalista, e no caso isso foi o que aconteceu com a Globo, com esse ensimesmamento, se ele não tá com uma disposição interior muito boa, de que, olha, eu tô aqui para servir essas pessoas e para explicá-las da maneira mais transparente possível o que estão me reportando aqui, o que eu tô vendo na realidade, o que eu tô pesquisando, né? Se ele não tá com essa disposição pura, com a pureza de alma mesmo, de maneira bem literal mesmo, sabe, quase religiosa, né, quase como um dever perante Deus, cara, ele vai começar a vir os projetos pessoais, os projetos políticos. Se o cara acredita que a visão política dele é certa e que o outro não tem direito a contraponto porque é melhor mesmo que o outro concorde com ele, acabou. Sim. Isso vai começar a entrar. E olha, não é nenhuma questão maquiavélica a princípio. Não precisa ser. A gente sabe que é. Mas nem precisa ser. Né? Sim. Nem todos ali têm esse pensamento. Às vezes é orgânico mesmo, né? Então, assim, é natural que por conta da natureza decaída do ser humano, esse negócio comece a acontecer. E aí você tá naquele ambiente de puxa-saquismo, de ensimesmamento, em que... De patota, né? Aquela criação daquela câmara de eco que todo mundo concorda com todo mundo. E já tem dinheiro pra caramba ali, aquilo ali já tá estabelecido, já goza de credibilidade. Os caras estão isolados do restante da população, o cara vai começando a falar e a repetir, a se encastelar e não sei o quê. E dali a pouco, a depender do tipo de autoridade que tem, as pessoas que discordam se tornam dissidentes, se tornam esquisitos. E depois criminosos, e depois vai piorando. Então, depois tem que botar na Câmara de porque Gás. isso vai bater na justiça, né? Os caras, eles pautam a justiça. Bom, nesse sentido, tanto é que a justiça usa a imprensa como matéria de prova. Sim, como prova ou justificativa para abrir processo, investigação, é a matéria que saiu na mídia. E nesse sentido, o jornalista ele tem um papel análogo ao que seria o papel de um sacerdote, só que é um sacerdote que está intermediando a relação da audiência com a realidade. E tem alguns que se acham sacerdotes mesmo. Se discordar é heresia. Então, assim... É isso aí. E olha, se não tem um eixo
que é uma coisa que a gente falou alguns programas atrás, não lembro nem o contexto, foi o Arthur que falou, que veio de uma conversa que ele teve com o pessoal, com os amigos, que é, se você não tem, sobre o secularismo, né? Se você não tem um eixo moral concreto, um referencial comum que a gente encontra em Deus, cara, o negócio vai debandar para o interesse pessoal e a coisa vai se reduzindo cada vez mais. E dali a pouco, cara, a visão que está na Globo é a visão do projeto pessoal de quem paga as contas da Globo, saca? E aí, cara, aí ferrou. Eu tava vendo aqui, não tava te ignorando, não. Porque saiu uma pesquisa do Pablo Hortelado, quer dizer, pelo menos ele... a pesquisa foi dele. Que a gente sabe que não é um cara assim que a gente gosta, morre de amores, mas a pesquisa é uma pesquisa sobre como a população enxerga a política e tal. Sim. E um dos dados, tem vários dados muito interessantes, um deles que eu lembrei aqui, é que a elite intelectual progressista, que é essa que faz esse discurso PSOL, o discurso Globo e não sei o quê, ela representa só 5% da população. Ou seja, eles têm um poder de comunicação enorme, ressonância, eles né? Ressoam no judiciário, ressoam até na política, porque acaba, né? E ao mesmo tempo, eles só representam mesmo o pensamento quando o cara responde lá o que você acredita e no que você... 5% da população. É muito parecida. É muito parecido com o que acontece no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, é o que faz com que o governo continue querendo bancar. E isso é uma coisa que eu estava até falando aqui antes da gente começar. Que mal aconteceria se a gente falasse assim, não tem mais publicidade estatal. E quando tem que ter alguma informação de utilidade pública, vai ser texto ou no máximo uma imagem com não sei o quê. E não é assim, a minha empresa, a Petrobras fez não sei o quê. Cara, se eu estiver interessado, eu vou atrás, hoje tem internet, todo mundo que quiser. Não vai mudar a minha vida, eu não quero saber ou não saber. O que a gente perderia se assim, não vai ter mais dinheiro público nas... Não vai ter mais propaganda estatal, mas em qualquer âmbito? Eu acho que principalmente no âmbito da... Comunicação em massa. Comunicação aquela que tem público, que a rede tem pública, concessão, coisa que tem concessão. Não sei se em jornais também, mas eu tô assim, jogando aqui, eu não pensei a gente perderia, o Brasil perderia, o ser humano perderia. Eu acho que não adiantaria tanto, porque aí o governo tem amizade com o banco. Aí vão ter que arrumar subterfúgios, mas dificultaria um pouco, né? Mas o problema é o uso que fazem disso. Porque eu acho que é importante informar coisas do governo. Mas informam, o que tem hoje é propaganda política, não é publicidade. Sim, mas é o que tem hoje, é o que estão fazendo com a propaganda estatal. Eu sou contra não ter propaganda estatal. Acho que o Estado precisa divulgar, sobretudo, campanhas e... campanha de vacinação. Por exemplo, aí tem que ser gratuito, entendeu? Nós precisamos... Aliás, é uma concessão que eu estou te dando. Se é uma concessão, exatamente. Porque eu tenho que pensar assim, se é uma concessão, hoje em dia com internet, você tem a liberdade de expressão muito maior do que tinha antes. Antes era muito mais complicado. Hoje você tem uma concessão pública, por que não vão reclamar do o horário eleitoral gratuito, né? Gratuito. Mas de certa forma, se for assim, é melhor nessas questões de Estado, tá? Não estou falando de propaganda política, mas uma questão de Estado, campanha de vacinação, a Petrobras entregou, o balanço foi positivo, negativo, sei lá, qualquer coisa. Não sei, cara. Eu só não sei o quanto isso é importante mesmo, isso é um ponto central, que é o que atrapalha bilhões por ano. O problema... Para mim faria uma diferença. Mas o cara patrocina indiretamente, entendeu? O Brasil. O cara não fez isso no último capítulo da novela? É verdade, entendeu? É verdade. No final. No último capítulo. O problema é o seguinte, Fred. Fala. Eu botaria duas coisas, em relação ao patrocínio, mas depois em relação à confiança. Em relação ao patrocínio, eu entendo, concordo com o do Luigi, a necessidade de você comunicar certas coisas. O problema, aí eu vou dar aqui quase centrão, concordar com o Luigi, concordar com o Trielli e com o Carlão ao mesmo tempo. Mas é que o problema é o seguinte, que nós não, se você fosse financiar, por exemplo, o custo da operação, porque ela está dando prejuízo, ela vai fechar
então você vai continuar informando, é uma coisa. O problema é que nós financiamos o lucro da operação. Porque o Roberto Marinho e a família Marinho tem iate, tem não sei o quê, entendeu? Então, esse valor que é despejado na Globo, ele não é dentro de uma concessão, ele não é despejado para você buscar e informar, entendeu? Ele é despejado com uma forma de lucro para comprar, sim. E aí vem o meu segundo ponto, né? Comprar uma orientação. E aí tem uma coisa que é curiosa, que é a capacidade assimétrica das coisas. Porque, por exemplo, eu vejo muito isso nas nossas, entre aspas, brigas de Twitter, aí, etc. Esse é um comportamento que eu analiso, que eu acho bastante curioso. Por exemplo, o mesmo cara que vira e fala assim, eu não confio na Globo, a Globo somente, politicamente a Globo só tem mentira, tudo é idolatria também, mas é manipulação, tem a ver com doutrinação. O mesmo cara, para construir, quer dizer, para ele acreditar na construção de alguma coisa da verdade, não acredita. Mas, se a mesma Globo fala mal de alguém, ou ele quer um inimigo criticar dele, uma pessoa, aí ele pega a fonte de autoridade da Globo, do jornal Globo, por exemplo, Globo News, e coloca no Twitter. Então, você vê que, na verdade, tem uma coisa simétrica, tem uma confiança ou desconfiança seletiva nas coisas. Exato. E eu também não estou dizendo aqui na minha posição, dizendo, não, mas eu sou o pivô. O fodão. Não, que não leio, eu não passo por isso. Não. Eu não sofro com isso. Não, eu também sofro, porque às vezes eu vou buscar uma informação, por exemplo, que eu quero saber se realmente aconteceu, ou eu estou curioso saber, você acaba pesquisando nos meios de comunicação, que representam esses jornais. Então, de alguma maneira, o cara tem uma captura cognitiva nossa feita, entendeu? Porque ele te convenceu que ele é uma fonte de autoridade. Sim. Aí é curioso, porque mesmo que seja uma fonte de autoridade canalha, que assim, às vezes eu minto porque eu sou canalha. Então ele fala assim, às vezes eu minto porque eu sou canalha. Mas na verdade o que a gente fala é que ele mente quase sempre. E essa é uma realidade. Mas mesmo assim existe um critério seletivo dessa confiança. E talvez esse seja o grande dilema do povo hoje em acreditar ou não acreditar na Globo. Porque ele, hora que não acredita, sabe que a Globo mente, mas ele pensa assim, mas vai que é verdade, entendeu? Então sempre tem uma coisa que... Não só em relação ao jornalismo, o próprio Poder Judiciário. O judiciário não presta, não sei o quê, mas quando eu vou acusar um adversário, eu uso o judiciário que não presta pra dizer, tá vendo? Esse aqui já foi fazendo alusão. Não, e o cara que fala assim, eu que falo assim, eu não confio, o caso clássico, né? O cara fala, não confio no judiciário, mas veja aqui no judiciário. Aí você fala, mas eu ganhei. Mas é que o judiciário é sem vergonha. Quer dizer, pra acusar ele correto, ele é honesto. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, falei, cara, qual seria a saída? Ele ser acusado de uma coisa que ele não fez e ser condenado. É a única saída. E se você for condenado por aquilo que você não fez, aí sim você é inocente. É muito louco. É exatamente porque isso. Porque como você foi inocentado, você só pode estar mancomunado com os caras. É isso. Muito louco. A única forma é você ser acusado, é o que você não fez, e você ser condenado. É o caso, normalmente o cara é inocente. Tem que ser um mártir, né? É isso. É uma lógica que não faz sentido. Mas a lógica até é essa. O cara vem e fala assim, eu não confio no judiciário, não confio no judiciário, não confio no judiciário. Aí vem e fala assim, mas eu vou te processar. Falo, não, se você não confia no judiciário, você vai processar? Entendeu? A mesma coisa. Não, mas pode processar, o problema é esse. O problema é que ele não confia. A mesma coisa, eu não confio no motorista, eu não confio no motorista, eu não confio no motorista. Dá uma carona. Aí você fala, cara, tem algo errado aí nessa história. Não, é que tem vezes que você tem que usar o eu não confio no avião, mas eu acabo pegando. Exatamente. Não, mas exatamente, bom ponto, porque é meio isso o judiciário. Pô, tem hora que você tem que usar. É o que tem, né? É o que tem, pô. É o que tem. Às vezes você tem que usar até porque estão usando contra você. Não, mas só pra falar dessa coisa das notícias, é interessante mesmo, porque é uma coisa que eu refleti um pouco recentemente sobre isso, que eu falei, por que de vez em quando a gente mesmo usa notícia? Então, um jeito de você sacar é, por exemplo, se até o cara que não gosta de mim, que me odeia, está falando algo que eu tô falando que é verdade, ele não tá conseguindo, nem ele tá conseguindo esconder, é um jeito de você usar. Por exemplo, uma notícia da Globo. Até a Globo, se amanhã ela fala, não, realmente nesse ponto aqui o Bolsonaro era inocente. É um jeito de você usar. Se você usa, por exemplo, o Kim faz isso muito bem. Detesto elogiar o Kim, mas tudo bem. O Kim faz isso muito bem. Ele pega assim, a Bela Megali, sei lá, tô dando um exemplo, nem sei se é exato, mas ela
conhece muito bem os meandros do STF. Então, se saiu uma notinha ali, mesmo que seja apoiando os caras, aquilo provavelmente é verdade. Normalmente é um recado. É um recado. Exato. Então, essa leitura do que está acontecendo, eu acho que é válida e eu acho que é importante até. Mas é essa coisa, você não lê pelo preço de capa, você lê pela entrelinha. Avaliando a porque que o conjuntura. cara, exatamente. Só que aí o problema é o seguinte, o Kim vive disso aí. Não dá pra fazer isso. Todo dia ele ele lê todos. Ele sabe quem é todos quem. Todos os jornais, ele tá imerso naquilo, ele faz o vídeo. Graças a Deus que ele faz, porque pela mais já sabe. Assiste lá o vídeo dele, já poupa tempo. Mas o negócio imagina se o sujeito que ele quer se manter mais ou menos informado sobre o que acontece, se ele for fazer isso. Não dá. Ele não vai ter vida. O cara tem que trabalhar, o cara tem família pra cuidar. Se aproveitam disso. Tem louça pra lavar, e assim, cara, não dá pra fazer isso. Mas tem uma alternativa, tem um negócio que dá pra fazer. Que é, beleza, você não vai conseguir olhar essas coisas todas, não vai conseguir ficar traçando quem que tem relação com quem e não sei o que lá, mas você pode olhar para a realidade. Você pode olhar para a realidade com alguma sinceridade e acreditar primeiro no que os seus olhos estão dizendo. Por exemplo, aumentou o preço da carne. Né? Sim, vai ter cara do PT falando, não, tá escrito aqui que a inflação caiu. Então, assim, o brasileiro saiu do mapa da fome, porque ele tá comendo uma vez por dia agora. Ele não comia nenhuma. Nossa, que maravilha. Tem um símbolo interessante. Fala. Não, é só para... não sei se vocês viram o último discurso do Lula, penúltimo, sei lá, que ele fala que um país precisa... Porque o pobre é solidário, então eles se ajudam e tal. Então o país precisa ter pobres. Isso assim, a gente sabe que a pobreza é fundamental para um país funcionar. Porque a pobreza gera solidariedade. Exato, os ricos não são solidários entre eles, então... E os pobres são. Ou seja, ele está achando que tem pouco pobre no Brasil. Precisa ampliar. Ele já fala há bastante tempo. Né? O PT gosta tanto do pobre que quer que todo brasileiro vire um. Né? Mas um símbolo muito interessante desse negócio de você olhar para a realidade primeiro é aquela coisa. Quantas vezes é que agora mudou um pouco? A família vai jantar. Ao invés de conversar entre si, eles prestam atenção na tela comum, né? Que tá lá a TV que tá passando no Jornal da Globo. Cara, quando a família janta junto agora, hoje em dia. Agora cada um tem uma TV no seu quarto, ou pior, eles estão todos no mesmo lugar, mas estão no celular. Agora, só de falar entre si antes de olhar para a tela, você está tendo um contato maior com a realidade. Exatamente. Porque você viu uma coisa durante o seu dia que a tua esposa não viu, que o teu filho viu algo que você não viu. Você comenta. Então você começa a estabelecer ligações, você começa a conhecer efetivamente, pela visão deles, pelo testemunho concreto deles, aspectos da realidade com os quais você não teve contato. Sim. Isso vai te dando uma conexão maior com a realidade. E aí tem a religião também, que te dá a conexão com as coisas universais, com o próprio Deus, que é o fundamento da realidade. E isso, e a questão da literatura, que trata de temas universais, etc., mas aí já é um outro ponto. Você vai falando de cultura de massa. Exato. Então, mas nisso você vai estabelecendo critérios imaginativos e você alimenta a sua memória com situações reais de fato. Isso já, pelo menos na minha opinião, já te dá uma certa resistência por isso que a mentira descarada. Exato. É um filtro, né? Cara, e às vezes a tia do Zap, ela não tá nem sabendo o que tá acontecendo mesmo, mas por algum motivo, cara, eu já vi isso acontecer várias vezes. Ela fala, essa porra é mentira, de verdade é isso aqui. Aí passa uns 5 meses assim, e a tia do Zap tava certa, por meios misteriosos. Ela tem uma intuição. Tem uma coisa de tia do Zap que elas recebem tudo, né? Algumas, né? Que são mais, vamos dizer, as mais inocentes, que não acompanham tanto assim. Vai recebendo, mas na média, isso aí até acho que o Arthur uma vez trouxe uma pesquisa sobre isso. Na média, ela está mais conectada com os fatos, mesmo recebendo um monte de absurdo, coisa que eles... Agora tem o IA lá, que o cara fala, vídeo de inteligência artificial. Mesmo com isso tudo, ela está recebendo todos os urgentes. Todos os urgentes, sirene, não sei o quê. Ela está mais conectada com a realidade. As pessoas, em geral, que se informam por esses meios, assim, estão mais conectados do que, em média, o que sai na imprensa ou o que está... Isso foi uma pesquisa, acho que faz um ano, mais ou menos, que saiu uma coisa assim. Então, que dizia o seguinte,
essa coisa de fake news não influencia tanto assim quanto o pessoal tá falando, porque o que acaba acontecendo quando ele fala que o fake news é um problema, ele vai pegar quem ele quer. Sim. O cara de esquerda faz a fake news, porra, quantas coisas os caras absurdos do Janones falou e não sei o que, e tá aí livre e solto. Uma tiazinha manda sem querer, sem achar que é mentira, vai sem querer não, mas eu acho que isso aqui é verdade e tal, pronto, tá lá no inquérito. Então, esse tipo de coisa, cara, a Globo sabe usar muito bem e o governo sabe usar muito bem. Só que esse castelo tá caindo no mundo inteiro, bicho. Sim. O globalismo que financia toda essa porra, USAID, não sei o quê. Lembra, cara, a Criança Esperança era a Unesco. Sim. Criança Esperança tava lá, Unesco, o tempo todo. Eu usei de na veia, velho. Se não for diretamente, é indiretamente. É esses tipos de coisa, de ONGs e de não sei o quê. Então, cara, não tem como. Esses caras, esse sistema tá caindo, parece. Eu espero. Sim. Então, eu acho que tem uma forma de comunicação ainda, que eu... Então, tem, porque eu acho que o que ela se transformou, eu acho que tem alguma coisa no mundo que aconteceu que teve essa percepção de que esses canais de comunicação eram grandes canais de manipulação. Entendeu? E doutrina. E houve essa mudança de chave que capturaram todos eles. E é engraçado, porque, voltando um pouco ao que eu estava falando, que eu acho assim, quando eles contam um fato sem opinião, eu acredito no fato. Tipo, quando a gente extrapolar aqui, ele fala assim: o avião caiu. Eu tenho certeza que o avião não deixou de cair, o avião caiu mesmo. O avião caiu. Mas quando ele começa a atribuir porque ele acha que o avião caiu, porque a vida do piloto, entendeu? Porque o piloto era bolsonarista. Isso, entendeu? Então, você piloto bolsonarista, aí você começa a ver. Então, a dificuldade é você pegar esse texto e ir tirando os adjetivos, deixando só os substantivos. Então, a dificuldade é que eles vão misturando as opiniões com os fatos e as mentiras, as distorções, as análises enviesadas, e vão fazendo um julgamento, porque isso é uma grande massa. Mas o que eu estava dizendo que eu acho que isso é integrado, por exemplo, é muito curioso. Por exemplo, eles começaram todos juntos. Acho que eu falei recentemente com você num programa, eu e você, até, não sei se os outros estavam, acho que foi no Puxando o Fio. Mas você vê, por exemplo, essa mania que de repente surgiu no Brasil, surgiu. A gente um dia abriu a folha e tinha assim: fulano, vírgula, sem provas, vírgula. Eu continuava escrevendo, né? Isso. Então, essa parada, outro dia eu estava lendo o jornal dos Estados Unidos, estava lá: Trump, vírgula, sem provas, vírgula, em inglês. Aí eu fui abrir o Le Monde, estava fulano, vírgula, sem provas, vírgula. Eu falei: não, é possível que os caras escreveram. Então, há uma forma de se comunicar que quer passar um novo conceito, uma forma de pensamento que é integrada, e isso os caras vão ensinando e vai funcionando em massa. Não tem como você não dizer que não há uma convergência. É que nem professor. O professor pega a primeira redação, né? Pegou a redação do primeiro aluno ali, aí estava sendo na prova, né? Na prova, aí o cara vê assim: fulano, vírgula, sem provas. Ok, o texto está esquisito, mas está aqui. Aí pega, esse é do Luigi, aí pega o do Carlão: fulano, sem provas. Aí ele guarda, foi estranho, já tem o mesmo padrão. Aí vem o do Trielli: fulano, sem provas. Ele vai chamar os três alunos e dizer: cara, vocês colaram um no outro, né? Vocês fizeram isso juntos. Não tem como dizer que vocês criaram o mesmo texto. Então, você vê que é visível que tem essa orientação. O problema hoje do jornalismo, da questão da Globo, é que eles descaradamente o tempo todo, eles vão criando em cima de fatos, às vezes concretos, narrativas e versões de história que usam de tudo para confirmar. Então, por exemplo, a primeira coisa ele fala assim: fulano bateu com o carro. Aí já pega o fulano e fala assim: fulano bateu com fulano, que bateu com o carro, provavelmente existem indícios fortes de que ele estava bêbado. Aí não confirmou nada. No programa seguinte, ou na Globo News, na análise, aparece lá já dizendo: gente, mas a gente tem que começar a conscientizar as pessoas que não pode dirigir bêbado. Então, na verdade, já está sendo criado todo um universo de formas de apresentação da informação, que daqui a pouco a pessoa que está, mesmo que ela esteja lutando para entender o que está acontecendo, ela já parte do princípio que, sem dúvida que o motorista estava bêbado, porque já foi a forma que vai se falando, vai se apresentando, já vai se construindo essa realidade narrativa, entendeu? Sim. Então é mais ou menos isso. Agora, tem um dado da terceira ponta disso, que são os dados estatísticos, que é aquela história: o Brasil saiu do mapa da fome, que é o cara pega um dado, interpreta errado e cria a narrativa de novo. Então, novamente, é a mesma história. É como eu apresento o fato, entendeu? Então é assim que eu faço, para tentar tirar despoluir, né, os textos. E tem uma outra coisa também, que é
Hoje ainda você tem, beleza, você tem lá a programação do jornal, você tem toda essa construção narrativa, isso aí acontece. Não só você ter essas evidências, essas como se diz, essas pegadas, essas marcas d'água quase, que mostram uma fonte em comum ou uma coordenação, como a gente tem declarações oficiais que escancaram que existiu esse tipo de manipulação, usando inclusive plataformas de mídia social, como é o caso do Mike Benz, que estava lá na Credem, que deu depoimento e explicou que tinha todo um mecanismo que partia de Washington e ia para as ONGs. Tem o Complexo Mundial da Censura, do qual o Arthur falou mesmo que tem relação com essa estrutura que foi denunciada. O negócio daquela coisa de fake news lá, de fact-checking. Sim, então, e tem uma estrutura toda que é interconectada e que tem fins de comunicação em comum, né? E outra, cara, isso não acontece só com essas coisas importantes, até com videogame isso acontecia. Tinha lá um grupo chamado Game Journal Pros, que era uma lista de e-mails que os caras combinavam qual era a narrativa que eles iam passar acerca de coisas mais ou menos controversas entre si. E aí, de repente, você tinha 15 veículos de videogame e tecnologia postando a mesma manchete para influenciar a indústria. Então os caras... Essas coisas acontecem, né? O pessoal fala de teoria da conspiração, mas quem fala de teoria da conspiração como se fosse uma coisa muito absurda, acho que é porque nunca conviveu num ambiente humano com mais de 30 pessoas. Que as pessoas conspiram mesmo. Sim. Isso é assim. Em geral, isso não seria um problema se normalmente o cara não quisesse acabar com o seu inimigo, com o seu adversário. Porque isso acontece em qualquer grupo de... Eu sempre falava, minha defesa do Gabinete do Ódio era essa. Pô, um cara tuita o outro porque ele gosta daquele conteúdo e todos têm uma bolha e eles vão retweetando. Aquilo não é um gabinete do ódio, são pessoas que e às vezes elas têm grupos de zap, né? E elas se conversam. Isso é uma coisa natural do ser humano. O problema é quando você começa a criminalizar isso para um lado e para o outro, não. Inclusive o outro lado recebe dinheiro de um... E aí é que tá o negócio, cara. Tem uma coisa que tem uma conspiração, tem uma estrutura, essa coisa se torna hegemônica durante um grande período, a mentira começa a se tornar evidente, começam a silenciar quem está dizendo que aquilo é mentira, e chega um ponto que assim, cara, você tem mais confiabilidade, mais segurança em ler um jornal que é abertamente enviesado, do que aquele que se diz isento. Então, assim, o jornal do PCO, nós somos comunistas, nós vemos esse aqui, a gente tá dizendo isso. Eu vi fórum. E você sabe que... Brasil 247. Então. É melhor que a Globo, cara. Então, muito assim, melhor. Eu acho, pelo menos é honesto, né? Sim, o cara não tá... estão defendendo o lado dele. Honesto. Não tá fingindo, né? Dizendo que lado que tá. Exato. Então, cara, tem um viés, o viés esse aqui, o cara fala. Só que agora tá acontecendo uma outra coisa. Beleza, a Globo tá caindo em descrédito, não sei o quê, tem ainda uma aparência de autoridade, só que tem uma outra estrutura que superpõe a Globo, que tá aparecendo que é uma coisa que o Arthur explorou muito no Geoeconomias, que é essa nova tecnocracia, o Deeper State, né, etc., que tem uma consequência na forma como a comunicação de massa é feita. E essa estrutura tá tentando parecer... tentando provar a sua confiabilidade para as pessoas que estão desconfiadas da outra agora. Então você tem o Elon Musk falando assim, olha, o jornalismo descentralizado é uma realidade no Twitter, porque as pessoas têm seus celulares e elas tiram foto das coisas e etc. Então você tem um jornalismo orgânico aqui e a mídia... legacy mídia, né, a mídia padrão, né, etc. Ela não é mais necessária, não sei o quê. É você ter um sistema de fact-checking descentralizado também, que são as notas da comunidade. Que muitas vezes estão erradas, eu já vi, né? Sim. Aí você começa a falar, caraca. Então, só que é uma coisa que assim, olha, isso aqui é mais ou menos consenso entre as pessoas comuns. Só que o negócio beleza, Elon Musk é legal, tá ajudando, mas as pessoas não estão diretamente te entregando a informação sem filtro. Você tem um filtro por cima que é o algoritmo. Exatamente. E o próprio algoritmo, você nem é uma caixa preta que você não sabe como é que funciona. É que tá. Vira outro instrumento de manipulação. Exato. Né? E o algoritmo ele pode ser manipulado por quem o fez. Né? Então, assim, novamente, se torna necessário, por mais que você faça todo esse trabalho, que o Arthur falou que é importante, você vai lá, tenta ver qual é o fato isolado que está sendo reportado ali, e aí você vê com o restante das outras fontes, mas cara, o contato com a realidade efetiva, para você se instaurar mais diretamente nela, ele é indispensável, porque senão, rapaz, o negócio fica tão doido,
Mas tão doido que é o exemplo da pandemia que eu sempre dou. O cara que estava trancado em casa, vendo o jornal e lendo o que estava no feed de rede social, ele ficava deprimido achando que o mundo estava acabando. Sim. Se ele fechasse aquela porcaria e saísse de casa e olhasse em volta... Desse uma volta no parque e ia ver que falo, caramba, o mundo continua aqui, tá tudo... Opa! Então, tem um Discordo com vocês na pandemia. Tem um efeito. Discordo com vocês na pandemia. Oi? Não, fala. Não, discordo com vocês na pandemia. Isso funciona até hoje, todo dia. Também é a mesma coisa. Não, se eu sou contra a rede social... Na pandemia o contraste era muito grande. Potencializou, cara. Eu acho que a gente ainda sofre esses efeitos. Também a pandemia, ela não fez só um mal pontual e temporário ali. Eu acho que ela deixou uma sequela permanente em boa parte da população. Sim. É o tal novo normal. Que é uma coisa que... Então, você tocou num ponto que a gente saiu, que é o seguinte, a Globo também tem um papel fundamental no descrédito entre as pessoas da própria família. Sim. A Globo a partir dos anos 90, eu acho que é mais... Justamente quando ela começa a colocar pontual o comportamento, malhação, choque de gerações, não sei o quê, as famílias começaram a se separar, você perde essa coisa justamente que a coisa mais importante que existe, que é sentar na hora do almoço, confraternizar, aliás, quando bater ele papo. Falando, eu fiquei lembrando dos números da solidão. O cara que tá os números da solidão aumentaram muito. Exatamente. Pessoas que moram sozinhas, ou seja, esse cara tá mais suscetível. Ou seja, temos mais gente suscetíveis. Além daquela gente que tá ainda na Globo, que eu falei, que era mais suscetível, tem essa galera do outro lado que tá suscetível porque tá sozinho. Sim, e ele não tem essa também troca tá vendo entre alguém que fala, não, mas peraí. Pô, ele também tá vendo a Globo, Sim, talvez, Então você pega, por exemplo, o próprio Boteco, que era uma entidade nacional, que era um antídoto contra um monte de merda, entendeu? Que a gente saiu um estudo há pouco tempo mostrando que os botecos continuam sendo frequentados, mas só que com mesas isoladas, o cara sozinho lá dentro, com o celular. Então ele não está naquele ambiente. Não, tem bastante disso, tem. Mas assim, claro que eu tô. A gente está exagerando, não. E esse estudo tem gente isso, que eu vejo assim, que isso aumentou muito, quer dizer, a distância, as amizades verdadeiras diminuíram bruscamente. E sendo franco, você tem muitos conhecidos. Mas poucas amizades. Aquela coisa que era o eixo das comunidades, a coisa que unia a família, que era universal e era o comum, que é a religião. As igrejas, por muito tempo, se tornaram palhaçada mesmo. Sim. O cara vai lá, um vai lá para ver coach motivacional, o outro vai lá para ver coisa social, o eixo espiritual universal que une as pessoas efetivamente, ele some. Né? E nesse sentido, cara, a Globo tem o Lucas equilibra. A gente falou boteco, ele falou igreja. Mas olha, eu vou te falar, sinceramente, ultimamente eu frequentei os dois lados. Eu acho que eu prefiro ir no boteco. É muito mais, menos insalubre. Depende. Não, a turma da igreja que existe, pelo amor de Deus. Segue. Desculpa. É que não tá indo lá pela turma, tá indo pelo Cristo. Não. Então, o problema é que a turma quer dizer o que é o Cristo, não, né? Sim, mas esse é o problema. O ponto todo é o seguinte, eu não ligo pra você perde esse eixo e o negócio realmente desanda. Até esqueci o que eu ia falar, cacete. Tinha uma coisa que eu ia falar. Coloquei o pecado. Não, tudo bem. Enquanto você vai... Fala aí. Não, mas... Você falou da igreja. Eu ia botar o ponto que é pior. Pior, porque essa turma não é a turma que quer dizer quem é o Cristo, a turma se une para dizer que você não é digno do Cristo. Então eles vão te expulsando, entendeu? Lembrei, nesse sentido, a comunicação em massa, especialmente a Globo, ela tem um papel anticrístico, não como quem faz oposição aberta, mas como quem tenta substituir o Cristo. Então, nesse sentido, tem uma passagem do Evangelho que é muito omitida, né? Que Cristo fala, não, eu vim para dividir. Né? Vai ter irmão contra irmão, pai contra filho, não sei o quê. Por quê? Porque a verdade, olha, tá lá no começo do Evangelho de São João, né, que aqueles que eram das trevas fugiram da luz e preferiram as trevas, porque senão né, as suas obras eram descobertas. Então, aqueles que aceitam Cristo. E aqueles outros que estão juntos deles e não aceitam, são apartados. Nesse sentido, a Globo se coloca como uma espécie de portadora da verdade e causa esse tipo de divisão. Mas não pela verdade, como portador do bem em si, efetivamente, mas como um simulacro. Então, novamente, cara, é muito análogo ao papel que a religião deveria ter. Exato. Mas você pode observar que todas essas instituições que foram engolidas pelas ideias do passado lá da escola, são instituições que tentam substituir o papel da família. A escola,
Sim. Na escola, o professor quer ter mais autoridade que o pai, a televisão quer ter mais autoridade que o pai, todo mundo quer colocar, se substituir. O E aí, se você quiser fazer o vezes, seu simbolismo, é uma tentativa de substituir o verdadeiro pai, né? Os maus psicólogos querem ter mais autoridade. Então, mais todos autoridade. assim. O mau psicólogo ele tira a autoridade do pai, né? Tira totalmente. E aí a gente tá numa situação que é tão Freud, desgraçada que assim, que novamente, qual é o antídoto? Tá, o contato com a realidade, tá? Estão substituindo teu pai. Tu vai ter contato com teu pai, pô, tem gente que vai dar problema se o cara for. Tem contato com o pai. Tem casos que não é todo caso, enfim, mas cara, tem gente que vai dar ruim mesmo, efetivamente. Assim. Mas isso também foi você estava falando das pessoas no celular, né? Isso também foi uma coisa que veio crescendo, não sei se desde o rádio até, que na nossa casa, o meu pai nunca deixou ligar a televisão também, porque eu sempre falei que ele sempre queria que a gente jantasse junto, uma refeição por dia tinha que ser todo mundo junto. Outra coisa que ele fazia também era não deixar a TV ligada, porque isso me incomodava sobremaneira. Sobremaneira é uma palavra que eu uso pouco, eu devia usar mais. Que tinha casas que ficava a TV o dia inteiro. E o cara, ligado. domingo de família, a TV ficava de fundo, aquele Faustão de fundo. Isso era comum. Aliás, eu acho que a exceção é não ficar, tá? Não se ofendam se vocês fazem isso, ou fizeram nas suas famílias. Mas era pra mim tão estranho, porque tudo bem se tivesse um jogo de futebol, ou um evento, Fórmula 1, aí você deixar ali, beleza. Mas ficar aquele negócio de fundo, que só atrapalhava o... E hoje também substituiu um pouco pelo sonzinho, né? Sim. Às vezes bota um sonzinho lá que não tá dizendo nada, só tá atrapalhando, não sei o quê. Aquele medo do silêncio, o medo do vazio que tá dentro de você, não tá, se você tá ali realmente comungando no sentido mais amplo, aquele vazio não vai fazer falta. Eu acho que o problema é você isso foi aumentando pro celular. Em momentos em que não é, mas assim, eu lembro dos domingos de família que tipo ligavam a vitrola, que era um negócio legal. Então, a vitrola você tava ali, às vezes você mas é um som, né? Você comentava. E mesmo a TV, um programa específico. Sim. Um programa de humor, a gente parava pra ver, sei lá, Sai de Baixo. Aliás, era uma coisa deprimente, você falou de deprimir quem que falou da musiquinha do jornal que deprimia? Deprimente mesmo, eu acho que todo mundo da minha geração vai falar, a musiquinha dos Trapalhões, que tava acabando o fim de semana. O fim de semana acabou. Os Trapalhões o Ribas eu só chorava naquela porra. Eu lembro quando acabava os Trapalhões. Chamar a pizza pra acabar o fim de semana. Acabava os Trapalhões, começava a música do Fantástico. Ali pra mim. Puta, aí ferrou mais era um deprê total. Eu pensava que só eu tinha isso. Era a música do Fantástico. Total. Já sabia que o domingo tava acabando, ia acordar cedo segunda-feira, caos. Mas eu quero botar um ponto rapidinho aqui que o Lucas tinha falado, só para não ficar muito distante, que ele estava falando sobre como os algoritmos hoje constroem narrativas. Mas é muito interessante ver como essa coisa é antiga, a utilização da mídia. Tem um livro que é Legado das Cinzas, acho que do Tim Weiner. Acho que é isso, Tim Weiner. Mas é Legado das Cinzas, que é a história da CIA. E ele conta que, num dos capítulos, que um dos diretores da CIA, que virou diretor, foi um cara que foi para Hollywood. Veio de Hollywood. E ele era um construtor de roteiros. Então ele foi chamado para trabalhar na CIA, um roteirista. E ele foi chamado para, então, como roteirista, ele começou a chamar alguns diretores da revista Vogue, depois montou as rádios. Foi ele que deu a ideia da CIA ter a sua estrutura de comunicação que nós temos hoje, que gerou, inclusive o SAD, gerou essa parada aí. Uhum. Mas o cara já usava as estruturas de mídia, de filmes, para passar algumas ideias da CIA e depois do MI6 também. Inclusive foi o cara que teve a ideia de montar, sugerir, segundo ele, aí já pode ser um exagero ou não, mas sugerir pro... Vou com a memória ruim, cara, eu tô cansado. Mas que fez o James Bond, as histórias de espiões, né? O Fleming. De espiões, etc. Quer dizer, porque a importância de botar o espião como um herói. Então, muito disso o cara falou que vem nessa época e dessa construção de narrativas. E agora, recentemente, essa semana, eu li um artigo que eu gostei muito do Francesco alguma coisa, e que ele usou a questão dos algoritmos, ele criou um termo que ele chamou de teologia algorítmica, que é muito boa, dando a ideia, porque ele estava começou analisando a questão do TikTok, e depois aí eu fui pesquisar, depois você vai ver outros casos parecidos, quer dizer, com a questão dos algoritmos. O que aconteceu na negociação do TikTok? A China
aceitou vender o TikTok, mas falou: o algoritmo continua comigo. E quando o Google e outros empresas americanas tentaram entrar na China, a China exigiu, assim, você para entrar tem que abrir o algoritmo. E o Google falou: não vou abrir o algoritmo. Então ele fez uma comparação de teologia algorítmica como se os algoritmos fossem as novas doutrinas de determinadas empresas. E que que é a forma do cara pensar, manipular, sugerir, etc. Entendeu? E depois achei um cara que fez uma análise muito, muito curiosa também com a questão da Santa Sé e com a China, né? Porque a Santa Sé falou o seguinte: a doutrina continua com a gente. É minha, a doutrina do Papa. Mas a gente permite que vocês controlem aqui, para poder ter alguma divulgação do cristianismo, o comportamento dos bispos. Então a China acaba vendo a execução disso e controlando isso de alguma maneira. Só que a doutrina é deles. Então o que acontece? A China tem a capacidade de bloquear, mas não alterar o evangelho, não alterar a doutrina, mas tem a capacidade de bloquear a sua distribuição. Então, de alguma maneira, isso também está exatamente ligado ao que tem acontecido com as televisões, né? Porque você pega a história da CIA, é a história da utilização da mídia para a criação de narrativas e construção de narrativas para criar uma determinada ilusão de verdade, entendeu? Uma determinada construção de pensamento. E isso agora se estende para a tecnologia. É a mesma técnica que ela vem evoluindo apenas com a própria evolução da tecnologia. Por isso que eu gostei tanto desse termo da teologia algorítmica, que eu acabei incluindo até nesse último GEL, que saiu na sexta-feira. Ô Arthur, o próprio Harari, que é um palhaço, é uma coisa impressionante esse sujeito ser relevante. Esse pra mim é o pior. É um negócio maluco. Mas ele propõe uma espécie de nova religião centrada na IA, nos algoritmos. O novo deus da IA. E, cara, tem uma questão simbólica que precede isso aí, que é esses macumbeiros todos da New Age, aí, essa turma do perennialismo lowbrow, né? O perennialismo meia boca. Eles falam muito a respeito da era de Aquário. Né? E você vê que teve um movimento que a gente fez da Globo pro celular, que é, a coisa vai ficando cada vez mais restrita. Então antes você tem uma realidade comum que as pessoas compartilham. Dali a pouco a realidade é restringida ao que o quadrado mágico brilhante tá mostrando na TV. E todos que saem daquilo ali são párias, né? E dali a pouco se restringe a uma coisa mais particular do que a TV, que é o próprio celular com o próprio algoritmo. Então você tem um processo de separação e aprisionamento. Aquário é um signo regido por Saturno. E o próprio símbolo de Aquário, na astrologia tradicional, o próprio símbolo de Aquário, ele é um símbolo de restrição. Né? Ou seja, você tem aquele encastelamento, aquela limitação, e ele também está ali no meio do inverno, né? Que não cresce porcaria nenhuma. Então você tem uma espécie de autopacidade. Assim. Então é aquela coisa, aquele ambiente de prisão e de limitação. E Saturno é um símbolo, ele é associado ao Cronos, né? Ele é como o pai que devora o filho. O pai que devora o filho é o tempo sem qualidade. A gente tem dentro da teologia católica, especialmente, eu não sei como é que... essa distinção entre Kairos e Cronos, né? Que o Kairos é o tempo com qualidade, né? E o Cronos é o tempo puramente quantitativo. Né? Então, a gente usa muito esse tempo quantitativo, né? Aqui, ó. Estamos cronometrando. Mas é a pura quantidade. Por exemplo, a diferença o Kairos é a Páscoa, é o tempo da Páscoa, tem algo especial na Páscoa. É o tempo de celebrar a ressurreição, tem uma qualidade. Por que você não celebra a Páscoa em dezembro? Porque não é o tempo da Páscoa, cacete. Tem uma qualidade que é específica. Mas o ponto todo é que Saturno, ele é associado a essa questão da restrição e da separação. Né? É aquele que aparta uma coisa da outra e consome. E quando você vai ver a forma como a gente vive, e é associado ao número 6, né, que é esse número da prisão e não sei o quê, é o 6º dia na Bíblia, é o último dia da criação, só que sem o descanso. Né? Então tem essa questão do aprisionamento. E você vai ver, o mundo moderno, ele vai aprisionando cada vez mais o ser humano e apartando ele do resto. A gente mora num negócio chamado apartamento. O raio do lugar em que a gente vive são cubos com 6 faces, que é o é a coisa do Saturno. Essa coisa. Então, assim, cara, existe uma questão simbólica aí que não, mas mas quem mora em casa tá melhor. Faz diferença o espaço, cara. Faz diferença o espaço. E você vê que, cara, eu acredito que não seja por um acaso. Eu não tô falando que os caras fizeram uma macumba que funcionou, mas assim, de fato, você vê que tem uma harmonia, você vê que tem uma ligação
com essas questões simbólicas anteriores que estão sendo executadas, cara, por meio dessa porrinha que tá na nossa mão aqui, saca? Então eu não acho que isso seja coincidência, pra ser bem franco. É uma questão que eu acho que foi deixada de lado durante muito tempo, de achar que assim, isso aqui ia vir para ajudar, para facilitar a nossa vida. Isso só ferrou a nossa vida. Facilita também. Não, ela facilita não, mas assim, aprisionou muito mais. A questão é a seguinte, é aquela coisa, você está cedendo sua liberdade por uma questão de segurança, então, beleza, entendeu? Facilita, você vai estar mais seguro, mas você agora não é nem segurança, é conveniência. Eu tô falando assim, você vai abrindo mão de um monte de coisa por uma coisa que vai te dar um monte de facilidade, que você não veio ao mundo para ter facilidade, voltando ao que você falou, mas assim, dá muita facilidade, eu chamo o Uber daqui, eu faço não sei o que e tal, só que tá tudo aqui, os caras a hora que eles quiserem pegar e acabar com a tua vida. Esse trem já partiu. Eu sei que esse trem já partiu. Tipo, eu já deixei agora, todas as... mas esse trem já partiu não, mas assim, se a gente continuar cedendo, pensar, claro. né? Por isso que essa coisa, biometria, que coisa linda. Não é. Sai pra lá. Não é lindo. Não é, mas eu tenho em todos os meus aplicativos. Não, eu tenho de dedo, de íris não. Entendeu? O problema é que vai aumentando. Então, no final das contas, a não morte... deveria ter, talvez. Eu, quando fui em Cana, não tinha biometria. Não tinha nem... Eu tinha que digital. sujar o dedo mesmo. Mas, ó... Eu também. Também. O ponto todo é que assim, olha, beleza, a Globo é ruim e tal, o negócio satânico terrível, tem essa questão dos caras se arrogarem um papel sacerdotal, etc. Mas se a gente não presta atenção, você vai ficar otimista demais que esse negócio tá acabando e vai deixar de vigiar pro outro mal que tá vindo. Sim. E esse mal é telegrafado, cara. Eu quero minha última participação assim nisso, que eu tava pensando exatamente isso. Eu falei, cara, então qual seria o antídoto, né? Porque eu tava lembrando que todas as coisas que eu gostei na literatura e tal, sempre tinha um jornal envolvido. Não sei porque o Tempo e o Vento tinha o jornal dos caras lá, que era um jornal republicano, um jornal monarquista. Nos ambientes. Então, assim, isso não é uma coisa muito nova, né? Essa coisa da manipulação, de você ter um lado do jornal se fingir de isento, mas tá lá, muitas vezes achando que tá falando a verdade, e às vezes o cara até acha que tá falando, mas não tá. Esse tipo de coisa acontece. Claro que hoje a gente tem um mundo tecnocrático, que isso tem o homem massa, né? A multidão e toda a comunicação de massa. Qual seria o antídoto? O antídoto é o que a gente falou há pouco tempo. O pé na realidade, voltar para famílias, para convivências. Só que, cara, quando você vai vendo, esses caras realmente destruíram a quantidade de gente de divórcios, e cada divórcio acontece um bando de problema, mesmo bons, mesmo que foram numa boa e tal, que pacíficos. Porra, cara, pacíficos. A coisa é muito complicada, você tem um monte de nuance que as pessoas nem falam, né, mais, porque já virou coisa comum. Então, como que a gente vai retomar essa convivência entre pessoas, você mesmo, esse retorno ao transcendente, retorno a Deus, retorno à religião, porque é isso que vai te salvar. O antídoto para essa coisa, por mais que você use, a gente usa e tal, e você não vai ter muito como não usar, a não ser que você vá para o mato e plante sei lá o quê, e nem todo mundo pode fazer isso, vai ser a convivência real entre as pessoas. É um retorno com doses homeopáticas a um silêncio, a uma vida não digo silenciosa, mas contemplativa, porque o problema é o seguinte, o fato do cara ficar 24 horas vendo notícia, consumir notícia, é um hábito que foi adquirido ao longo desses últimos 20 anos. Né? Ninguém levava a imprensa assim tão a sério. A gente tinha tudo, mas assim, o endeusamento da imprensa é uma coisa recente também. Todo mundo sabe, você falou da literatura, a literatura sempre soube, os escritores sempre souberam que os jornais, até porque muitos deles faziam isso. Como a salsicha. Eles eram, se você soubesse como são feitas as salsichas. Muitos deles trabalhavam em imprensa, eles sabiam que a imprensa é um negócio manipulável e manipulador. Então, aquela coisa, você hoje tem que voltar, por exemplo, a ouvir música. Pega a caixinha, ouve música. Porque é melhor do que ficar... Pra ouvir. É melhor, sai do ruído e bota pelo menos um ruído que tem alguma harmonia, né? E aí, depois, aos poucos, você vai saindo disso e vai pro livro, de repente, pra passar uns 20 minutos lendo um livro. Cara, eu acho que tem que ter Eu acho que isso seria uma saída, mas eu acho que os cérebros estão tão derretidos. Mas o cérebro tá derretido. Mas é treino. Começa aos poucos. Isso é verdade. É bem devagarzinho. A gente até sacaneou, eu vou até fazer uma meia-culpa aqui. Eu falei, uma mocinha
católica, sei lá, uma dessas de internet, nem lembro o nome dela, mas é famosa, se vocês falarem eu lembro. Que ela falou, a música, o pessoal tá ouvindo música sem ouvir, e não sei o que faz mal ouvir música. É claro que tem um exagero aí, mas realmente, eu tenho percebido... Não, eu sei, mas existe um ponto ali, que a gente pode ter perdido, que é o seguinte... Eu vejo até pelo meu filho adora música, gosta, toca, é um cara que se interessa por música. Mas muitas vezes ele não tira o fone de ouvido. Se eu não encher o saco dele, ele tá lá fazendo um monte de coisa e aquela porra daquele ruído na orelha. Sem motivação, sem sentido, é só pra não ficar o silêncio. É medo do silêncio, medo da solidão, medo de sei lá o quê. Medo de si. Então, assim, é esse tipo de coisa que você vai ter que lutar. Eu mesmo tenho que lutar quase todo dia contra isso. Chegando em casa, não, vou largar essa merda. Vou conversar com a minha esposa, vou sentar. Eu tô ali, eu vou treinar ali o karatê, eu tô falando Kyokushin ali. Cara, do caminho dali pra cá, a minha tentação é pegar o fone e ouvir uma... Eu falo, não, às vezes eu coloco o fone, dou 3 passos e falo, não, porra nenhuma. Boto o fone no bolso e fico olhando pras coisas, saca? Eu não sei se vocês andam de transporte público. Sim. Na época que não tinha essas coisas. Então, não, e é o que você observa dentro todo mundo. Todo mundo. Tudo bem que no metrô você não tem muita coisa pra contemplar, né? A não ser as pessoas. Tá lendo Shakespeare ali, sei lá. Mas eu podia estar lendo. Mas dependendo cara, tem metrô que não dá. Observar a gente, né? Agora você observa uma massa que está fazendo tudo a mesma coisa. Antes você via a mulher, sei lá... De saco cheio. Enfim. As pessoas conversam, as pessoas têm... Tem. Então, não, mas assim, no geral, óbvio que tem. Não tem. Mas o lance de contemplar, sobretudo em ônibus, uma das coisas que eu mais gosto é ficar olhando pela janela. Né? E aí ver coisa que abriu, coisa que fechou, prédio que subiu. Ô Luigi, a gente tinha uns diálogos engraçados, desculpa. A gente tinha uns diálogos engraçados. Tem comprei o bolo, não sei o quê. O Luigi olhou pra mim, ei, onde é que fica? Eu falei, não sei, eu pedi aqui. Não. Isso. Não sei onde é que é. Essa coisa de você, por exemplo, pega o Uber, primeira coisa que entrava dentro do Uber, falei, não, cara, deixa eu olhar. Deixa eu ver o que... Quem é essa pessoa que tá ali? Eu conheci o bairro inteiro. Hoje eu falo, fulano fala, onde fica tal coisa? Não sei. Então deixa eu... Tem que olhar, cara. Olha o caminho, vê as coisas. Tem um monte de coisa do caralho. Isso é legal quando você precisa de uma coisa tipo um sapateiro. Exatamente. Você não sabe mais onde tem. Agora eu já sei onde tem todas as costureiras. Eu sei também. Aqui eu já sei. Até aqui eu sei. Então, o Galão, você falou dos livros. O John Adams, que foi um dos Founding Fathers americanos aí, né? Pais fundadores. Ele tem uma frase que ele falava exatamente isso. Troquei os jornais por Tácito e Tucídides, né? Por Newton e Euclides. Agora eu sou um homem mais feliz e mais informado. É exatamente isso. É isso, cara. E agora até isso só para agora eu vou finalizar mesmo, porque já passou bastante do tempo. Até isso de olhar pela janela. Aí é que tá, você precisa ter aquela inteligência para ver que a gente está falando uma coisa, mas tem as particularidades. Uma das coisas que mais me formaram como músico, trilheiro e não sei o que, foi o Walkman, porque eu saía na rua com uma musiquinha, só que eu tô focado na música, ela não tá um fundo ali, eu tô focado naquela música e aquilo faz, eu andava pela praia e pensava, isso aqui parece trilha sonora do que eu tô vivendo. Mas você tá interagindo com aquele ruído que tá. O risco não é mais ruído, né? O risco de você fazer isso na cidade é ser atropelado, né? Não pode emergir. Mas, cara, às vezes eu vou daqui pra casa com o fone, ouvindo o som. E aí eu escolho a trilha. O senhor é meio avoado, sem fone. Você atropelado. Com fone. Olha, velho é os caralho. O senhor, eu falei, avoado. Eu chamei o senhor de avoado. Que grosso. Então, e aí tem esse lance, essa sensação de trilha sonora. O olhar fica diferente. Né? Você vê as coisas de um jeito, até as coisas que não são tão bonitas. Por isso que essa coisa de cagar a regra não funciona, porque a gente tá falando de uma coisa, mas essa mesma coisa, dá sentido para as coisas. Acho que é esse o ponto. Se você dá um sentido para aquilo que tá no seu ouvido, ok. Mas se você tá jogando, tipo, eu fiz isso 1000 vezes, posso falar. Aqueles joguinhos inútil que você só joga para passar o tempo. Aí quando você viu, passou 40 minutos da tua vida fazendo aquela merda de um carinha entregar um suco, cara, pro vizinho ali. Tem você fala, cara, coisa que os antigos, eu tava falando até com uma amiga, que é o seguinte, os romanos, eles tinham essa mania de ter um jornal. Olha, tá o jornal, essa coisa de amigas. Um jardim dentro de casa. Né? Então, você tinha o romano, ele tem um jardim. Por que acontece isso? É porque o ambiente urbano, ele é um ambiente eminentemente saturnino, ele é restritivo. Ele é feito para isso.
você tem a natureza, aí tu bota asfalto em cima dessa porra, porque aquela fica crescendo grama, um monte de inconveniência, uma inconstância, você não sabe o que vai acontecer. Tanto é que a Globo era na Saturnino Eu de ia Brito. falar isso agora, eu tava esperando. Vai, Então, desculpa, mas não o podia. ponto Quer dizer, a Globo é tão demoníaca que ela tá dando Saturnino de Brito. E aí você tem essa questão e você... Cara, qual era o antídoto pra isso? É tudo restritivo, a sua cabeça vai ficando quadrada mesmo, às vezes, né? Ela vai ficando presa e ela começa a repetir esses cacoetes artificiais. O cara tinha um jardim dentro de casa. Porque chegava dentro de casa e ele olhava para aquilo aqui, tem vida, isso aqui é orgânico. Regava, né? Então, o que você precisa aqui? Não é que você precisa ter um jardim literal, mas você precisa ter algo que seja análogo ao jardim. Você precisa ter alguma coisa orgânica. É a coisa da Santa Catarina de Sena. Sempre foi pra mim a ideia de uma biblioteca. Por isso que eu gosto, eu adoro a ideia de uma biblioteca. Às vezes eu paro lá e fico olhando, puta, eu tenho esse livro, esqueci que eu tinha esse livro. Nossa, isso eu tenho demais. esse. Isso é Pô, demais. ficou 10 minutos, E 15 agora que minutos olhando pra biblioteca. eu mudei há pouco tempo, faz 1 ano e meio. Mais legal então ainda. eu ainda tô arrumando os livros. Melhor ainda. E aí você vai descobrindo coisas, aí por isso que demora, porque quando cada um que você tira da caixa, é uma você história fala, inteira. puta, meu, isso aqui... É bom. Outra coisa, Ler. outro hábito que eu tenho, às vezes eu olhar pra sala e falo, cara, o que eu vou mudar aqui? Fico lá meia hora pensando, eu vou tirar isso aqui daqui, aí tem um negócio do quarto que eu posso trazer pra cá. Sei lá, são maneiras. São pequenos exercícios. Que eu gosto de fazer isso. Falo, pô, sair dessa coisa de ficar o tempo inteiro. Eu penso em fazer, mas não faço. Não, pensar é legal. Fazer dá sempre um uma trabalho merda. fudido. O fazer é uma merda. Pensar que a Muito gente é bem. da filosofia. Luiz, nós somos. Sei lá o que a gente é. Vai, Arthur, fecha encerrar. aí. Tem alguma Fecha aí. coisa pra Chega, Encerra aí, encerrar? Arthur. Chega essa merda. Bate Não, mais. acabou. Então você aí, ó. Acabou. Você aí. Fechou. Você quer entender melhor sobre a respeito da teologia algorítmica? quer. Então você assista o Geoeconomia. Assista o Geoeconomia. Esse Geoeconomia aqui, ó. Aqui, ó. Esse Geoeconomia que tá no meio da tela. A não ser que o editor tenha colocado no canto pra me sacanear. Editor, se você fizer isso, você vai ver depois o que vai te acontecer. Vai ver mesmo. Vai ver. Não vai ver. briga com Você vai ter que ver a Palhaço. Globo. Palhaço. Vai ver a Globo. E se quiser fugir do algoritmo, Vai passar o estúdio5elemento.com. purgatório no algoritmo. Ó, de novo. Todo Fala o de nosso novo. conteúdo está isento de algoritmos no nosso web sítio. Web Nosso City. sítio Web digital. não. Nossa teia de. Nosso sítio Teosítio. Teosítio. Estúdio5elemento.com, www.estúdio5elemento.com, veja lá. E tem textos lá exclusivos, coisa de louco. É, lá tem de Assista. tudo, Pô, vou tudo que escrever. você vê em todo lugar. Posso escrever uns contos lá? Botar uns Claro. contos lá? Talvez. Claro. Tem que Não, combinar. pode. O Arthur, você deixa ele escrever uns contos lá? Tem que combinar com os russos, de verdade. Os russos de verdade. Ah, eu falo, deixa que eu falo. Eu aviso. Eu aviso eles. Legal. Então tá Vou bom. mandar uma mensagem pro Putin aqui rapidinho. Beleza. Até. Obrigado. Valeu, Arthur. Tchau, tchau.